Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, bom dia para todos, excelente terça-feira, turma, para todos nós. Bom, turma, chegando aqui para passar primeiramente a agenda de hoje. Vamos lá, muitos jogos. Vamos ter 3 horas da tarde. Às 3 horas vamos ter Liga dos Campeões da Ásia. Al Ittihad contra o Al Hilal. Liga dos Campeões da Ásia, 3 horas da tarde. 4h45 da tarde. Repito, às 4h45 da tarde. Vamos ter Leicester e Sunderland. Aqui também. Championship, segunda divisão inglesa, 4h45 da tarde. Vamos ter 5 horas da tarde. Bayern de Munique e Lazio. No mesmo horário, PSG e Real Sociedad. Jogos da volta, oitavas de final, Liga dos Campeões da Europa. Hoje teremos 2 times classificados já para as quartas de final da competição Liga dos Campeões da Europa. Jogos às 5 horas da tarde, repetindo. Continuando, vamos ter às 7 horas da noite aqui Náutico e River do Piauí. 7 horas da noite, abertura de rodada, Copa do Nordeste. Também às 7 horas, Cruzeiro e Goiás. Abertura da segunda fase, Copa do Brasil, Sub-17. Cruzeiro e Goiás, 7 horas da noite. Às 8 horas da noite, vamos ter Racing e Sarmiento. Copa Argentina, 8 horas da noite. 9 horas da noite, vamos ter Manaus e Tocantinópolis. Copa Verde, 9 horas da noite. Bom, gente, 9h30 da noite, para fechar, vamos ter nessa terça-feira Nacional Asunción e Palestino do Chile, Libertadores, 9h30. Vélez Sarsfield e Rosário Central, Copa Argentina, 9h30. Também às 9h30 vamos ter aqui o jogo entre Corinthians e Internacional, Copa do Brasil, Sub-17, 9h30. Aqui também. São os jogos de hoje, dessa terça-feira de futebol. Bom, gente, agora chegando para passar os resultados que tivemos ontem, né? Aqui na segunda-feira de futebol. Bom, o Instituto Atlético Central Córdoba venceu o Huracán por 2-0. Aqui, Copa Argentina, né? Também tivemos pelo Campeonato Maranhense, Sampaio Corrêa 2, Tuntum 0. Também aqui tivemos pelo Campeonato Equatoriano, o Macará perdendo para a LDU 2-1. O Copiapó perdendo para a Universidade do Chile por 3-1, Campeonato Chileno. Também tivemos Copa do Brasil aqui, Fortaleza 3, 0 para o Fluminense do Piauí, né? O Fortaleza vai pegar o Retrô de Pernambuco na segunda fase da Copa do Brasil. Bom, gente, foi o último jogo, tá? Inclusive, válido ainda pela primeira fase da Copa do Brasil. Agora já partimos diretamente para a segunda fase da competição. Bom, gente, mais resultados aqui. Flamengo 1, Defensor 0. Esse resultado válido pela Libertadores Sub-20. Também aqui tivemos Campeonato Italiano. O time do Genoa perdeu para a Inter de Milão por 2-1. Bom, gente, continuando por aqui, tivemos pela segunda divisão do Campeonato Português, o Vila Verdense perdendo por 1-0 para o Paços de Ferreira. Também tivemos aqui pelo Campeonato Espanhol, o Alavés perdendo para o Osasuna por 1-0. Campeonato também aqui inglês, Arsenal 5, ou melhor, Arsenal 6,
Sheffield United 0. Campeonato inglês. Também tivemos aqui Al Ain 1, Al Nassr 0. Esse resultado aqui pela Liga dos Campeões da Ásia. O Al Ain dos Emirados Árabes venceu o Al Nassr da Arábia Saudita pelo placar de 1-0. Então é isso, turma, todos os resultados que tivemos na terça-feira de futebol. Ou melhor, na segunda-feira de futebol, né? Me corrigindo aqui. Continuando, agora passando notícias do Mercadão da Bola. Vamos lá, galera, partindo para notícias do Mercadão da Bola e já começando aqui por 4 clubes. Vamos lá. Grêmio e Internacional, esses 2 clubes aqui gaúchos, disputam a contratação do jogador João Vitor. Beleza, turma? Na verdade, começando por 5 clubes, né? Aqui, vamos lá. Lateral João Vitor, que é destaque do São Luís de Ijuí, interessa tanto ao Grêmio quanto ao Internacional de Porto Alegre. O Amazonas, por sua vez, fechou a contratação de um meia, o Giovani, ex-Fluminense. Agora é o novo reforço do Amazonas FC. O Vasco da Gama fechou a contratação do jogador Clailton Silva, que chega do Casa Pia de Portugal. O Flamengo está fechando a contratação do volante William Carvalho, português, que joga atualmente no Betis da Espanha. Continuando. Bom, gente, vamos lá, né? O Guarani tem interesse para a Série B do Campeonato Brasileiro no volante Haldney, do Atlético Goianiense. Esse jogador que inclusive é cria da base, né? Cria da base do Náutico, aqui em Pernambuco. O volante Haldney, portanto, pode ir para o Guarani, né? Para disputar a Série B do Brasileirão. Bom, gente, outra situação também aqui é sobre o Cuca, que foi anunciado oficialmente como novo treinador do Atlético Paranaense. E já é esperado que hoje ele já comande o Atlético Paranaense em treinos lá, né, em Curitiba. Continuando por aqui. Vamos lá, turma, mais demissões de treinadores, hein? Vamos lá. Zé Roberto, treinador, e Antônio Costa, auxiliar técnico, foram demitidos do Cianorte do Paraná após a goleada na semifinal do Campeonato Paranaense que o Cianorte sofreu para o Curitiba no jogo de ida, por 4-0. Tanto o treinador, o Zé Roberto, quanto o auxiliar técnico foram dispensados do clube paranaense, o Cianorte, lembrando, né? Bom, Marcelo Cabo, esse jogador, ou melhor, esse treinador, chegou a uma rescisão, segundo dizem, amigável com o CSA, e não é mais treinador do CSA, o Marcelo Cabo. O Betinho, pelo que eu entendi, Bertinho, que é auxiliar da casa, é quem vai, por enquanto, comandar o CSA nos próximos jogos, até que o novo treinador chegue. Bom, gente, o Manchester City iniciou as tratativas de negociação para renovar o contrato do atacante inglês Phil Foden até 2029. Ele que tem se destacado pelo Manchester City, é cria da base do clube e deve renovar contrato com o Manchester City até 2029, isso deve acontecer de fato. Uma outra situação aqui também é sobre, vamos ver o nome dele, passa daqui a pouco. Vamos lá, gente, mais notícias por aqui. O Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o Arsenal e o Manchester United têm interesse para a próxima temporada no jogador holandês, destaque do RB Leipzig da Alemanha e que pertence ao PSG da França, Xavi Simons, certo? Mas o que se sabe é que o PSG da França não deve liberar o jogador para nenhum desses clubes. O Boca Juniors e o Grêmio têm interesse na contratação do zagueiro Gabriel Xavier, que é base do Bahia e tem atuado como titular no clube baiano. Mas a multa para quem quiser tirar esse jogador do Bahia é a partir de 14 milhões, beleza?
Vamos ver se Boca Juniors ou o Grêmio vai fechar essa contratação. Bom, gente, primeiramente mais duas notícias aqui relacionadas primeiramente ao futebol nacional e depois ao futebol internacional. Depois eu vou partir para Pernambuco, tá? Porque tem coisa rolando aqui em Pernambuco. Vamos lá. A contratação que o Remo de Belém do Pará fez, né? Oficializou no dia de ontem a contratação do treinador paraguaio Gustavo Morinigo, com passagem pelo Ceará, pelo Avaí. Agora Gustavo Morinigo é o novo treinador do clube do Remo, de maneira oficial. Agora indo para o futebol internacional, gente, aqui mais um ato de racismo, né? Contra o Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. No jogo Real Madrid 2, Valência 2, lá pelo Campeonato Espanhol. O jogo foi na casa do Valência, gente, vale citar. Então, portanto, Valência 2, Real Madrid 2. Uma criança teria xingado várias vezes o Vinícius Júnior de mono, que é macaco lá em espanhol, né? E, bom, gente, uma brasileira teria filmado, teria levado para a polícia disse para ela não se meter com isso. Uma série de situações, né? É mais um caso de racismo contra esse jogador, mas sempre levando em conta que isso é um crime, gente. Não importa se contra Vinícius Júnior, se contra A, B, C ou D, não importa. É um crime e que se deveria ter punições rigorosas, né? Na Espanha, né? Mas me parece não ter, né? Lá, né? Gente, para fechar toda essa situação de mercadão da bola e tudo mais, tem zagueiro saindo do Sport Recife. No dia de ontem, o Sport chegou a um acordo amigável, segundo essa é a notícia oficial, com o zagueiro Sabino. O Sabino, que já vinha sem jogar no Sport há um bom tempo. Ele tá com uma lesão desde o final do ano passado, ainda na Série B. E ele só teria contrato com o Sport até abril. O Sport não, ao que parece, pretendia renovar o contrato do jogador. Então, com isso, o Sport e o jogador chegaram a um acordo amigável pela antecipação da saída do jogador. E ele está agora à procura de um novo clube. Outra coisa que se tem que levar em conta, gente, é que o Sabino ele teve um problema no Sport desde que chegou no Sport em 2020 ou 2021 com peso. Ele tem um problema sério com peso, né, em se manter no peso. Mas bom, vamos ver para onde que ele vai, né? Uma outra situação agora relacionada ao Campeonato Pernambucano por inteiro é que o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, anunciou ontem em um programa aqui, um podcast, que todos os jogos da semifinal, ou melhor, não, me desculpem, não são todos os jogos, porque vamos lembrar, as semifinais do Campeonato Pernambucano são Náutico e Retrô e Náutico, Sport e Santa Cruz e Sport, não necessariamente nessa ordem. O X da questão é o seguinte: no clássico Sport e Santa Cruz, tanto no jogo de ida no Arruda, quanto no jogo da volta na Arena Pernambuco, teremos torcida única, e não duas torcidas. Isso, segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, diminuiria a violência. Sendo que, detalhe, ele decidiu isso com ingressos já sendo vendido para a torcida do Sport, que teria direito a 3 mil ingressos, lá para o jogo Santa Cruz e Sport no Arruda, que é esse jogo de ida no próximo sábado. Então, tem essa pequena bronca aí, né? E, bom, vamos aguardar se um dos clubes, né, vai entrar na justiça. Mas o X da questão é o seguinte: nesse momento, os dois clássicos da semifinal entre Sport e Santa Cruz será com torcida única em ambos os jogos, beleza? E agora voltando a falar, gente, sobre duas situações relacionadas ao esporte, beleza? Só para fechar de minha parte mesmo. A primeira situação é que o Sport pediu a arbitragem de fora do estado para os dois jogos com o Santa Cruz na semifinal do Campeonato Pernambucano. O X da questão é que não foi só a arbitragem, não. O Sport pediu inclusive árbitro do VAR também de fora de Pernambuco, gente, nas semifinais do Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz.
Repetindo, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, beleza? A Federação Pernambucana ainda não respondeu ao Sport. A outra situação é que o jogo Altos e Sport, devido ao gramado do Lindolfo Monteiro, onde aconteceu o jogo Fortaleza e Fluminense do Piauí, não está em condições. O jogo Altos e Sport, que é válido nessa quarta-feira amanhã pela Copa do Nordeste, a pedido do Sport, a CBF, o jogo pode mudar de local, beleza? Pode, por exemplo, sair do Lindolfo Monteiro para o Albertão, que é um estádio de Teresina, no Piauí, beleza? Jogo Altos Esporte pela Copa do Nordeste amanhã. Vamos aguardar se isso vai de fato acontecer, porque a CBF até agora não respondeu ao Sport, beleza? Então vamos aguardar. Galera, só para terminar mesmo, que eu me esqueci de passar essa informação, e é uma informação interessante. Duas informações na verdade, né? A janela de transferências aqui no futebol brasileiro vai fechar quinta-feira dessa semana agora, e só vai reabrir lá pro meio do ano. Uma outra situação é que a tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro deve ser divulgada pela CBF até a sexta-feira dessa semana, gente, segundo informações. Então é isso aí, vamos que vamos.